Vamos ler o texto, Filipenses capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos nos sentar. Acho que foi a última série de estudos que nós tivemos quando ainda estávamos no sindicato, se eu não me falha a memória, eu creio que sim, em que nós estudamos o livro de Filipenses. Eu chamei a série de As Lições do Caminho, o que a gente vai aprendendo enquanto anda junto, porque Paulo teve uma vida de amizade com os filipenses, e é essa vida de amizade e caminhada que a gente lê nessa carta especificamente. É uma carta muito alegre. É uma carta tão interessante. Quando você lê Coríntios, você lê Gálatas, Paulo sempre começa a carta assim: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Aliás, em Corinto, tem que defender o seu apostolado. Tinha gente querendo dizer que ele não era apóstolo. No caso de Filipenses, ele era muito amigo. Ele começa dizendo assim, Paulo e Timóteo, que estavam juntos, servos do Senhor, aos amados que estão em Filipos, sem preocupação de autodefender a sua posição ou não. A amizade dos filipenses com Paulo era muito grande. Aliás, a história dos filipenses começa lá em Atos, no capítulo 16, quando Paulo e Barnabé iam para a Ásia, e eles têm uma desavença, e eles discutem e se separam por causa de João Marcos. João Marcos era um rapaz que tinha ido, quem escreveu, aliás, o Evangelho de Marcos, né? Foi Marcos. Ele estava junto com Paulo e com Barnabé na primeira viagem missionária. E quando a coisa começou a pegar, que eles apanhavam na viagem, não era fácil, né? Eram perseguidos. João Marcos deu no pé. E Paulo ficou doido da vida que o rapaz não suportou. Quando chegou na segunda viagem, vem Barnabé com Marcos e Paulo fala: o que esse cara está fazendo? Não, ele vai com a gente. Não vai, não. Já deu para trás na outra, não dá. Eu sei que a Bíblia diz que foi uma desavença tão grande que eles se separaram. A Bíblia ela é bem verdadeira, né? Isso aqui não é um conto de fadas, isso é um conto de vidas mesmo, né? Então está aqui a história de dois caras que discutiram e não deu para continuar junto, não. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro. E aí Deus dá um sonho a Paulo para ele ir para Macedônia. Ele pega e vai. A primeira cidade que ele vai é Filipos. Em vez de ir para a Ásia, vai para Macedônia, vai para o norte da Grécia. Quando ele chega lá em Filipos, é interessante que ele encontra uma mulher chamada Lídia, que vendia tecidos, e estava no rio com outras mulheres. Ele começa o primeiro pequeno grupo de estudos ali, com as mulheres. E a casa de Lídia é aberta para que ele pudesse falar de Cristo, e ali o evangelho cresce, a igreja cresce ali. É nessa cidade também que tem uma mulher adivinhadora, que ele expulsa o demônio da mulher, e ela para de adivinhar. Só que ela tinha um monte de donos, né, que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. Esses caras vão para cima de Paulo e Silas, e eles apanham muito, e vão presos ainda. Além disso, estão presos lá na cadeia. Quando vem um terremoto, tem aquela história toda, né? As cadeias caem, e ao invés de fugir, eles continuam lá dentro. E o carcereiro vem e fala: o que está acontecendo? Eu quero conhecer esse Deus aí que vocês têm. Porque durante a noite, mesmo que tivessem machucados, eles cantavam e louvavam a Deus no meio das cadeias. E é interessante isso, né? A atitude deles mexeu com o coração daquele carcereiro. E eles não fugiram mesmo que as portas tivessem sido abertas, né? Hoje tem muita gente que fica espantada com os terremotos que Deus faz, mas aquele carcereiro ficou espantado com o coração daqueles homens. Nós queremos demonstrar muito poder, e Deus faz muitas coisas maravilhosas mesmo, e faz milagres mesmo, mas as pessoas não devem se espantar com isso, nem nós. Esse é o nosso Deus. O que deve espantá-las é o nosso coração. Um Deus que é Deus a gente já sabe. Agora um ser humano que é diferente dos outros seres humanos, é isso que a gente quer ver.
E aí então ele diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele vai para a casa do carcereiro, a família inteira se converte, o carcereiro cuida das feridas deles. É uma história muito linda. A igreja de Filipos nasceu no pau, nasceu no sonho. Olha, ela nasceu por causa de uma desavença entre Paulo e Barnabé. Depois Deus dá um sonho para ir para lá. Ele conhece uma mulher que abre as portas, era uma comerciante de boa condição social. Nasceu com caras presos, apanhando, com um milagre de um terremoto. Ele tinha muitas boas memórias e carinho desse povo. Você lê nas entrelinhas da carta, Paulo dizendo, eu tenho saudade, Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vocês. Que lindo isso, a gente vê uma comunidade que de verdade se ama e sofre junto, e sabe das dores uns dos outros. Pois bem, Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Existem muitos estudos para saber qual seria a prisão. Ele ficou 2 vezes preso em Roma, e na segunda vez, já foi no final da sua vida. Acredita-se que Paulo tenha escrito essa carta quando ele estava na primeira prisão, em torno de 61, 62 depois de Cristo, no primeiro século, da nossa era. A segunda prisão já foi para o ano 66, 67, perto da sua morte. Mas nós não sabemos qual das duas foi. Se foi na segunda, tem uma tristeza maior no meio dessa alegria, dessa saudade, porque ele escreve dizendo que eu quero sair daqui, quero encontrar vocês, e aí, tal, e é possível que ele não tenha feito isso. Ele partiu com a saudade de rever esses irmãos. Esse capítulo que nós começamos, eu falei aqui do versículo 2, porque no versículo 2 ele fala sobre 2 mulheres na igreja. Ele fala assim, eu rogo, 2 nomes bonitos, se você quiser colocar na sua filha, Evódia e Sintique. Eu rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor, ele escreve na carta, que vocês parem de brigar. Vocês cooperaram tanto, você vai ler aqui, cooperaram tanto com o meu ministério. É coisa de igreja, sabe, irmão? De gente que discute, gente que não se dá bem, ficou com raiva porque pegou o prato no almoço da igreja na minha frente, porque não deixou eu trabalhar, e na cantata cantou e eu não cantei. É coisa de igreja, irmão. Essa coisa maravilhosa de igreja, esse Big Brother danado, que a gente vive e convive aqui como servos de Deus. E ele diz assim, essas coisas acontecem entre vocês, a gente tem as loucuras da vida, eu estou preso, mas eu quero dizer essas coisas para vocês, alegrem-se no Senhor. Nós falamos sobre a cruz, domingo passado nós falamos sobre a paz, e hoje é um desafio de falar sobre alegria. É um grande desafio falar sobre alegria. Porque alegria é uma coisa que a gente não sabe o que é. Você pode ser que você esteja aqui feliz, porque está tudo bem. E pode ser que você não esteja feliz, porque as coisas não estão bem com você. Mas assim que elas ficarem bem, você vai estar feliz de novo. E quando elas desandarem, você vai ficar triste outra vez. Porque o nosso coração está ligado a fatos. E o nosso sentimento é uma gangorra na vida. Dias que a gente está bem, dias que a gente está mal. E conforme a vida vai passando, a gente vai cansando da gangorra. E a gente vai tentando descobrir onde é que está a felicidade. Uma coisa mais estável. E que não dependa dessas intempéries da vida, do que vai, do que vem, do que falta e do que excede. E a gente não encontra essa resposta. Obviamente essa resposta está em Cristo. Do que Paulo diz aqui nesse texto, eu quero partir do versículo 7 para o 4, eu quero ir de baixo para cima. Porque ele vai explicando e no fim ele conclui. Eu quero partir da conclusão para depois a gente entender a explicação. Porque ele diz assim, que a paz de Deus é que vai guardar o nosso coração. É isso que diz o versículo 7. E esse é o primeiro ponto importante para você guardar no seu coração. Como é que um cara que está preso, que não sabe se vai sair dali, provavelmente não saiu, se foi o caso da segunda prisão, que tem memórias de ter sido açoitado e preso nessa cidade, de longe o coração apertado, é bem provável que pessoas ensinavam coisas diferentes do que ele havia ensinado quando ele passou por ali, sabendo de desavenças, não tão graves como em Corinto, mas também existiam. Pode dizer, eu tenho saudade, eu sou feliz quando ouço notícias sobre vocês. A pergunta é, Paulo era feliz? Bom, a pergunta mais crítica é, Jesus era feliz?
sabendo que iria morrer, sabendo que iria sofrer na cruz, ele chorou lágrimas de sangue. Ele pediu a Deus que passasse dele o cálice. Ele viu Judas o traindo, e ele escolheu Judas para isso. O que é o estado de felicidade? Por que Paulo vai dizer, vocês têm que se alegrar no Senhor? Porque ele conclui dizendo que é a paz de Deus que vai guardar nossa mente e o nosso coração. A gente vive num caos, e o caos começa aqui dentro. A tua cabeça é um caos. Você pensa 1 milhão de coisas por dia. Você se antecipa no sofrimento. Nós sempre pensamos o pior. A gente é atacado a todo momento. Acho que é por isso que ele fala que o capacete da salvação é que protege a nossa cabeça. O nosso coração, o nosso sentimento, enganoso é o coração humano. Já o profeta Jeremias havia dito. Porque nós somos corruptos. O que é corrupto, irmão? Eu vou tentar explicar para você, que é brasileiro, não vai entender muito bem essa linguagem figurada. Vamos entender o que é corrupto. O corrupto é aquele que muda de opinião de acordo com o benefício. Nosso coração é assim. Nós ficamos felizes ou tristes de acordo com a corrupção do meio. E Paulo diz, é a paz de Deus que vai guardar mente e coração de vocês. Eu digo que é um desafio falar dessas coisas, porque para mim é muito difícil viver essas coisas. Eu tenho mais a tendência de ser uma pessoa amarga e desacreditando de tudo, do que alguém que está... Quanto mais a vida passa, menos eu falo mais você conhece o ser humano, mais você conhece o sistema humano, mais você conhece a maldade do coração das pessoas, mais você vê como as pessoas são egoístas, elas são preocupadas com elas mesmas, o Deus delas é o próprio ventre, ninguém está nem aí com ninguém, ninguém vale nada. Quanto mais o tempo passa, você é medido pelo que você tem, pelo que você possui, não pelo que você é. Acho que quanto mais velho a gente fica, a tendência da amargura é maior. Somente Cristo pode trazer a paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. Somente a paz de Deus é que pode me desconectar das situações que me cercam. Caso você não saiba, o mundo vai de mal a pior até acabar. Pelo menos é o que está escrito, e eu creio no que está escrito. E nós convivemos com a piora das situações a cada dia. Da onde vem a nossa alegria, se não da paz de Deus, que guarda a nossa mente e nosso coração? Se não da certeza de que a sua palavra é mesmo a verdade. E de que dentro de mim eu vivo a presença de Cristo, eu me alimento da sua palavra. Eu convivo com irmãos numa prévia do que será o reino de Deus eterno. Somos transformados e moldados para que a nossa maldade dê lugar à bondade de Cristo. Para que entre nós seja vista a graça de Deus, que excede o nosso entendimento, que nos perdoou, que nos transforma e nos faz vivermos como irmãos, um ao lado do outro. Essa é a razão de nós termos coração e mente guardados e experimentarmos a prévia da verdadeira alegria e satisfação que vamos viver eternamente. Se você for um pouco mais adiante, nesse mesmo capítulo, no versículo 10, 11, 12, lá para frente, Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tem até um hino evangélico conhecido com essa letra. É preciso saber viver, não é? Toda pedra no caminho você deve retirar, toda flor que tem espinho você pode se arranhar. Como é que chama esse pastor que canta essa música mesmo? É um padre, né? O padre Roberto de Carlos. Irmãos, Paulo diz, eu aprendi, e quando ele usa a palavra contente, é satisfação, contentamento. Eu aprendi a ser satisfeito, independente do que aconteça. Isso é um aprendizado. Isso não é uma coisa que soprou em cima de você, recebe agora. Não. É um aprendizado de vida, onde convivemos com a paz de Deus que vai se confirmando dentro de nós pela sua palavra, pelo seu amor, pelo seu perdão, a sua graça, o seu ensino, o nosso convívio com essa verdade das Escrituras, a presença de Deus em nós
que vai a cada dia confirmando que somos filhos de Deus, que vai nos dando segurança. É essa paz estabelecida na cruz, que desfez a inimizade que tínhamos com Deus, a guerra que tínhamos com Deus, e nos colocou em paz, é que faz a gente olhar para o todo, e a cada dia irmos aprendendo, mente e coração, que está tudo bem. Está tudo bem. É um estado que a gente alcança aprendendo de Deus e aprendendo com Cristo, sendo fortalecidos nele. O versículo que vem antes desse, de baixo para cima, é quando Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus havia dito isso, está lá em Mateus capítulo 6. Não fiquem ansiosos, preocupados com o que vai acontecer. Antes, façam as suas orações e petições diante de Deus com eucaristia, no grego, ações de graça, com gratidão. Vocês vão pedir, mas na certeza de que vocês dependem dele, mas vocês vão saber agradecer pela vida que vocês têm. Vocês vão pedir na certeza de que ele é bom para cuidar, independente do que aconteça, do jeito que você acha que tem que acontecer, ou do jeito que vier a acontecer. Gratidão por saber que você está nas mãos dele e não abandonado. Gratidão para saber que você chegou até aqui, porque foi por graça e por amor de Deus. E Paulo faz aqui dá aqui um ensino sobre como a gente vai diante de Deus com a nossa petição e com o nosso vazio, porque a gente está triste, apreensivo, mas a paz de Deus guarda a minha mente e meu coração. Talvez isso seja uma coisa difícil para a gente entender, porque é muito bonito falar isso aqui no culto, mas você sabe a tua conta que está atrasada, ou a ação de despejo contra você, ou o emprego que você perdeu a semana passada, ou a entrevista que você fez depois de ter feito umas 20 e até agora não te chamaram. É muito fácil para mim como pastor subir aqui e falar: sua alegria não deve depender disso, mas sim do Senhor e da paz que guarda o seu coração. E você aí sentado fala: legal Zé, bonito que você falou, palmas para você, você é o maior pastor do mundo, bonito que você fala, pena que não funciona, porque eu estou aqui angustiado, e eu queria que alguém orasse por mim, e que essa angústia saísse de mim. Porque as coisas que Paulo fala, não é de um cara que está num Shangri-La. Ele não escreveu isso daqui de dentro de uma sala com ar-condicionado. Paulo era o teólogo das trincheiras. Apesar dele falar grego, latim, hebraico, aramaico, apesar de Paulo ter estudado toda a filosofia grega, apesar de Paulo conhecer toda a tradição hebraica e ser formado aos pés de Gamaliel, ser cidadão romano, um cara inteligente e instruído, nenhuma letra da sua teologia foi escrita de dentro de uma academia, de um escritório ou de uma biblioteca. Ele sempre escreveu suas cartas ou de dentro da prisão, ou numa cidade onde era perseguido, ou no meio de fuga. Foi só em fogo cruzado. Ele escrevia de dentro da trincheira com flecha passando por cima. Nós não estamos falando aqui de alguém que sentou na sua prosperidade produzida pelo sistema religioso, dizendo: tenha alegria no Senhor. Mas foi alguém que estava com vara no lombo. Isso aqui é muito próximo de nós. Existe sim a condição de você dizer: não está bem a coisa, mas eu estou em paz. Não está bem, a coisa não está legal, mas eu sei que Deus está comigo. A paz de Deus guarda o meu coração e a minha mente. Independente do que aconteça nas coisas que me cercam, das circunstâncias nas quais eu estou. Porque de verdade, eu estou aprendendo a viver contente, deixando a minha ansiedade. Eu apresento a Deus minha necessidade, claro que sim. Eu venho a Ele e digo a Ele que a minha vida estou passando por uma coisa muito difícil. Um momento que eu nunca imaginei passar. Mas eu faço isso com eucaristia, com ação de graças. Eu faço isso dizendo: mas acima de tudo, Senhor, obrigado, porque é o Senhor que tem cuidado de mim até aqui. A nossa expressão a Deus e o nosso sentimento não deixa de ser uma guerra contra a nossa realidade carnal. Porque isso, infelizmente, é o que tem destruído muita gente. Infelizmente. E nós vemos gente que diz: não, eu tenho Cristo, mas vive um desespero. Nós vivemos como nós. A diferença talvez seja em buscarmos de verdade
a satisfação de Deus na paz que guarda coração e mente. Não é fácil não, irmão. Não sei como é que é com você. Eu estava pensando essa semana, quando eu fui inventar de falar essas coisas no começo do ano, eu falei, por que fui inventar de falar essas coisas? Porque eu confesso a você que nos últimos anos, eu não tenho descoberto muitas coisas que me fazem ser um cara feliz, no que diz respeito à vida. E cada dia mais eu descubro o quanto eu preciso de verdade ser cheio de Deus, da sua palavra e do seu Espírito, para que a paz de Deus guarde a minha mente e o meu coração, para que eu possa vencer toda a ansiedade e deixar nas mãos de Deus. E ainda que eu apresente a Ele o meu desespero, minha petição, minha necessidade, eu faço louvando e agradecendo. É uma guerra, porque na verdade o que nós aprendemos, que é contrário ao que Paulo diz, mas isso não importa, hoje em dia você não precisa pregar o que está na Bíblia, basta satisfazer as pessoas, é de que você sempre vai vencer, é que vai dar certo, é que você vai conquistar. Isso não te livra da ansiedade, isso te faz mergulhar cada vez mais nas circunstâncias, e a sua esperança é que as coisas melhorem para que você melhore. Parece que tem Deus e tem poder, mas te deixa refém do que está ao teu redor. Não é errado você se alegrar quando as coisas estão boas, não é ruim você se entristecer quando elas estão más, mas é um problema quando a gente depende só disso. Deus nos abençoe. E Paulo prossegue. A bondade, aqui nós traduzimos como moderação na revista atualizada, para quem tem essa tradução, o termo significa bondade e paciência. É você saber esperar o tempo certo. Seja essa paciente bondade de vocês conhecida por todos os homens, porque Deus está perto, Deus está próximo. Que louco isso! Se a nossa maneira de viver é a mesma daquele que não conhece a Cristo, eu não digo isso com respeito à roupa que você veste ou ao cabelo que você tem, mas com respeito a como somos, a nossa maneira de nos comportar diante desse mundo. É exatamente a paz que guardou o meu coração, guardou a minha mente. É exatamente o fato de eu lançar a minha ansiedade sobre Ele, de eu buscar o meu contentamento e ter meu contentamento em Deus, de saber que independente do que está acontecendo, eu estou nas mãos dEle, o que eu preciso eu apresento a Ele como petição, ao mesmo tempo que eu digo a Ele que eu o adoro e que eu o amo. É essa vida moderada no sentido de equilíbrio paciente e bondoso, é que demonstra para esse mundo que nós não fazemos parte dele. Eu sei que eu bato muito nessa tecla, irmão, é que eu não consigo ver jeito de fugir dela. Eu sei poucos acordes, você sabe, então eu acabo sempre indo no mesmo. Mas essa pregação que diz que você vai ter, você vai conquistar e você vai conseguir, é uma falácia. Não é uma mentira por completo. Realmente Deus é poderoso para fazer isso. Mas o problema é quando a tua ansiedade e o teu desejo está ligado somente a isso. E você espera ser feliz ou satisfeito quando acontecer aquilo que disseram que Deus vai fazer. Esse é o problema. Esse é o risco e o perigo. Não é você crer em Deus que Ele é poderoso para fazer o milagre. Claro que você deve crer nisso. Não é saber que o Senhor é poderoso para mudar a tua situação e inverter a tua sorte. Claro que Ele é. E Ele pode fazer isso. O problema é quando eu só serei feliz quando isso acontecer. E aí então eu mudo de campanha em campanha, de igreja em igreja, de pastor em pastor, de profeta em profeta, até alguém dizer que é aquilo que eu quero que vai acontecer. E alguém que me ajude a torcer Deus à minha vontade para que aquilo aconteça. Porque aí eu não venci a ansiedade, eu só tornei Deus ansioso debaixo das minhas ordens. Eu o tornei funcionário da minha vontade, Ele que se estresse agora e faça o que eu quero. É sutilmente inverter os papéis. Mas o mais difícil, irmãos, é nós descansarmos enquanto o cálice está na nossa frente. O difícil, irmãos, é eu dizer, eu estou contente, estou satisfeito na minha vida, apesar das coisas não estarem como eu desejo. Mas é exatamente isso que Paulo diz, que testemunha a esse mundo que somos de Cristo. É exatamente isso que diz ao mundo que somos diferentes.
Não, nós não somos diferentes porque cantamos música gospel. Elas são piores do que as que tem lá. Nós não somos diferentes porque a gente usa uma roupa de crente, camisa evangélica. Não é isso, irmão. Nós somos diferentes porque nós temos o Espírito de Deus. Porque nossa ética, nossa maneira de viver, nosso comportamento, nossa razão, nossa compaixão, nossa justiça, tem uma origem que o mundo não conhece. Não é ligada a interesses, não é corrupta. Nosso equilíbrio, nossa paz interior, voltando ao Kung Fu Panda da semana passada. Nossa paz interior, ela vem porque Cristo está em nós. Isso é muito difícil. Deus tenha misericórdia de nós. Porque esse é o evangelho que nós temos que viver diante das pessoas. E não sermos ansiosos tal qual elas são. E aí voltamos ao versículo 1 que lemos, o verso 4, onde Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, alegrai-vos. A alegria de vocês esteja em Deus. E ele usa uma preposição que dá um sentido de ambiência. Vocês estão no ambiente Deus. Vocês estão mergulhados nele e envolvidos nele. Vocês estão dentro dele. Mais ou menos assim. Vocês pularam num aquário que é Deus. Vocês vivem nele. Vocês andam nele. É uma ideia que Paulo usa muito. A ideia de estar em Cristo é da teologia paulina. Ele inseriu essa ideia de vida dentro de Deus. Onde o que a gente vive, o que a gente enxerga ao redor é Ele. Ainda que eu não veja da maneira que eu gostaria de ver, ou aquilo que eu gostaria de ver, mas eu estou nele. Nele eu estou protegido, nele eu estou enraizado, nele eu estou fortalecido. Todas as perspectivas e o que eu enxergo desse mundo, eu enxergo através dele. Como se eu colocasse um óculos e as minhas lentes são o Evangelho e a presença de Cristo. E quando eu vejo fatos ou vejo situações que eu não consigo compreender aos olhos humanos, é dele que me vem a paz, que guarda a mente e coração, é dele que vem o entendimento. É através dessas lentes que eu compreendo o mundo que está ao meu redor e eu apreendo o que Deus quer que eu apreenda. Sempre com ações de graças, e a minha alegria está nele. Deus do céu, dê isso para a gente. Porque nós somos irritadiços e nosso casamento sofre, porque a gente solta os cachorros em cima da mulher, e a mulher vem e solta os cachorros com os gatos em cima do homem. A gente desconta nos nossos filhos, a gente desconta no nosso funcionário, a gente desconta com o cara que está no trânsito, a gente fala sozinho no carro, xingando, sem ter ninguém do nosso lado. A gente entra em colapso nervoso com o travesseiro, fica sem dormir. Nós não estamos em paz, estamos em guerra, constantemente em guerra, mas a nossa guerra foi desfeita na cruz por Cristo. Estamos em guerra com a nossa falta de esperança, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de paz de Deus verdadeira dentro de nós. A gente não consegue respirar fundo e assentar e dizer: Senhor, a minha alegria está no Senhor. Aconteça o que acontecer, eu exultarei no Deus da minha salvação. Aliás, salvação é uma coisa que ficou tão longe, tão distante. A gente já não tem mais o prazer dela, temos o prazer das coisas. Irmão, o conselho de Paulo nesses 4 versículos são uma aula de vida para nós no meio do caos que a gente vive, lembrando que o caos começa aqui dentro. Uma guerra que nós travamos contra a nossa natureza pecaminosa, contra a nossa tendência de sermos depressivos, tendência de controlarmos a Deus, tendência de sermos ansiosos, ou a tendência de sermos pessoas que não têm um pingo de esperança, ou de sermos aquelas que mandam em Deus. Gente que manda em Deus e que profetiza e que fala: Deus vai fazer, vai fazer, vai fazer. Eu tenho um problema com isso hoje, porque eu vi muita gente arrebentada, acreditando em palavras da boca para fora, que não eram de Deus. E a gente tem que voltar ao equilíbrio de que Deus realmente é poderoso, Deus realmente faz, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é poderoso para não estalar de dedo, mudar completamente a minha situação. Mas eu não amo a Deus por isso, eu amo a Deus porque Ele é Senhor, porque Ele me salvou, porque Ele derramou graça
sobre graça, porque Ele perdoou a minha multidão de pecados, porque Ele me reconciliou consigo mesmo através da cruz. Ele pagou o preço do meu pecado e eu sou agora uma nova criatura. E agora Ele comanda meu coração e a minha mente pela sua paz. Aliás, Ele me desconectou desse mundo pelo poder da sua cruz. E Ele já me livrou do império das trevas. E a minha mente agora é uma mente de Cristo, e eu não penso mais na paranoia que esse mundo pensa. E apesar de viver a mesma circunstância maluca de caos que esse mundo vive, eu vivo em Cristo, eu vivo no seu Espírito e no poder da sua palavra. E vivo no temor de Deus, e vivo na esperança da glória de Deus, e na certeza de que Ele cuida de mim. Ainda que eu não enxergue, minha alegria não vai depender disso. Eu vou fortalecer a minha alma e o meu espírito cada dia mais no Senhor. Eu vou mergulhar na sua palavra e eu vou aprender quem Ele é. Eu vou enxergá-lo em todos os detalhes da minha vida, porque sempre que eu tiver uma petição, eu tenho junto com ela um agradecimento e uma ação de graças. Porque eu vejo a mão de Deus em cada detalhe. Olha a gente aqui. Alegrai-vos no Senhor, no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. O equilíbrio de vocês seja conhecido por todos ao redor de vocês. E que eles vejam que vocês têm alguma coisa diferente, porque a esperança de vocês vai muito além do que possa acontecer. Eu não sei o que faz com que você seja alguém mais tranquilo. Eu não sei o que você está esperando. Somos um grupo de pessoas com anseios diferentes, com expectativas diferentes. Mas uma coisa que Paulo diz aos Filipenses, e vale para todos nós: não deixe a sua alegria depender disso. Você pode ser um pai desesperado, porque a sua filha não está casando com quem você gostaria. Você pode ser um profissional desesperado, porque você não está conseguindo acertar aquele contrato que é o que você precisaria. Ou uma mãe desesperada, porque você não consegue mais segurar o teu filho como você gostaria, nem o teu marido como você gostaria. Você não consegue mais cuidar das suas finanças como você gostaria. Eu não sei qual é o teu anseio e o porquê você se aproxima de Deus. Aliás, geralmente nos aproximamos dele num primeiro momento porque a gente está sofrendo num mundo que é puro sofrimento. E quando nós o encontramos, nós encontramos o Senhor que nos arranca dessa situação. Não somente no fato de que Ele resolve tudo. Nós não somos um grupo de pessoas que vivemos numa bolha de perfeição. E depois que você se converte, você entra numa bolha e a sua vida nunca mais acontece nada de errado. Tudo agora só acontece certo. O mundo inteiro está se acabando e se arrebentando, e só os evangélicos é que não tem problema, tudo dá certo. Não é verdade isso, irmãos. Aliás, Jesus falou na oração a Deus: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Eles vão continuar aqui. Aliás, Ele mesmo disse: o sol nasce sobre justos e injustos. Bom, o nome da nossa igreja, a Casa da Rocha, lá não diz que aquele que é firmado na rocha não chove, não transborda o rio e não sopra o vento. Chove, sopra o vento e transborda o rio para todo mundo, para quem tem a casa na rocha e para quem tem a casa na areia. Ter Cristo não faz o mundo mudar para você, mas talvez faça você mudar para Ele. Mudar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir, guardados mente e coração pela paz de Deus. E por fim, talvez valha muito o exemplo de Eliseu, que vai à casa da sunamita. Ela não pode ter filhos, ele profetiza uma palavra de Deus a ela, e depois de 1 ano ela tem um filho. Eliseu volta àquele lugar e subitamente aquele menino morre. E é interessante que o garoto, que ele manda chamar o profeta, e o moço do profeta, que era o seu aprendiz, vai à frente e pergunta para ela: está tudo bem com você? E o filho dela estava morto. Ela fala: está tudo bem comigo. Tudo bem com você? Está tudo bem comigo. Quando ela andava pela cidade atrás do profeta, alguém perguntava: está tudo bem com você, mulher? Está tudo bem comigo. E o filho dela estava em casa morto. A não ser quando ela chega diante do profeta, que ela fala: eu te pedi alguma vez algum filho? Agora ele morreu.
E diz a palavra que Eliseu vai orar pelo menino e o menino retoma a vida. Às vezes nós somos assim. Momentos em que diante de Deus a gente fala: Senhor, e aí? E agora? Mas parece que na frente dos outros a gente tem uma paz para dizer: está tudo bem. Eu vou diante de Deus com a minha petição, diante dele com a minha gratidão. Mas como Ele guarda a minha mente e meu coração, eu consigo me alegrar no Senhor e dizer: está tudo bem. Está tudo bem. Nós estamos em Deus. Nós estamos aqui. Passou mais um mês, irmão. Passou mais uma semana. Você falou que não sabia como é que você ia viver. Você está vivendo. Você disse que não sabia como é que você ia superar aquele problema. Já foi. Se prepara que daqui a pouco vem outro. Porque no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Aí vem alguém e fala: e você também vencerá. Ele não disse isso, mas ele disse que ele venceu. Já está bom para nós. É que tem coautores das Escrituras, tem coautores que fazem seus próprios versículos para encher você de ânimo. Não precisa disso. O fato de Cristo ter vencido o mundo já é todo o meu ânimo, porque nele eu me alegro. Se alegre no Senhor. Deixa a paz de Deus guardar tua mente e teu coração. Descansa. Não ande ansioso por coisa alguma. Aquele que foi à cruz e aquele que restabeleceu a paz é aquele que guarda a tua mente e o teu coração. Está tudo bem, porque o Senhor está conosco. Pode ser que o nosso choro dure mais uma noite, mas pela manhã Deus enxuga a nossa lágrima. E às vezes passar pela situação difícil nos ensina o quanto Deus é bom e quanto a gente pode andar mais um pouco, e como Ele nos sustenta, porque são nessas situações que a gente vê como Deus trabalha o nosso coração. É muito difícil dizer isso, porque eu também não consigo fazer, mas relaxa, irmão, a gente está na mão de Deus, e Ele cuida de nós. Eu poderia vir aqui e ficar gritando que você vai vencer, e você sair todo feliz daqui, mas isso não muda a sua situação. Mas talvez dizer para você: olha para Jesus, autor e consumador da sua fé, porque no mundo a gente vai ter aflição. Independente de você vencer ou não vencer, você vai trilhar o caminho que Deus quer que você trilhe, e nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. E quem pode dizer que existe razão para as coisas feitas pelo coração, e quem irá dizer que não existe razão? Você pode dizer que a coisa é boa, que a coisa é ruim? Você está me dizendo que isso é ruim ou que isso é bom? Eu não sei o que o Espírito Santo está produzindo na sua vida. Eu não sei o que Ele está te ensinando. Eu não posso imaginar o porquê você está nesse vale, nem nesse deserto. E nem posso imaginar o porquê o Senhor está permitindo tal coisa. Ou talvez você mesmo tenha se metido nisso sem ter Deus que assinar esse BO. Foi você mesmo que entrou nessa loucura. Mas a verdade é que se eu estou nele eu encontro alegria, nele eu aprendo, nele eu vivo. Deus nos abençoe a nos alegrarmos sempre no Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, pelas coisas que Paulo viveu com os filipenses. Um cara preso, escrevendo essas coisas para irmãos de quem ele tinha saudade, que hoje nos edificam, Senhor. Senhor, no mundo que a gente vive hoje, é muito difícil nós falarmos sobre a verdadeira alegria, porque nada que existe nesse mundo é verdadeira alegria. Nós esperamos que venha o dinheiro, o contrato, a cura, mas a gente sabe que não são essas coisas. Nós queremos nos alegrar no Senhor. Meu Deus, abençoa nossos lares, nossas famílias, guarda nosso coração e nossa mente na Tua paz. Senhor, trabalha dentro de nós, nos cura de nós mesmos, nos livra das nossas paranoias, das nossas ansiedades, Senhor. Nos desliga, Senhor, desse mundo. Para não dizer, nos leva, Senhor. Que possamos viver a dimensão do Teu reino nessa terra que é tão difícil, até o dia em que o Senhor nos chamar. Que a Tua paz guarde nossa mente e nosso coração, para que não desejemos, Senhor, o padrão que as pessoas têm, de alegria, de felicidade e de prazer. Que de verdade a Tua palavra seja a luz do nosso caminho.
Que de verdade a nossa alma tenha fome e sede de Deus, da Tua presença. Que a satisfação de termos o Teu Espírito seja suficiente para nós. E que, como Paulo diz, nós possamos aprender a viver contente em qualquer situação. Esse é um aprendizado, nos ensina, Senhor. Talvez essa luta que a gente está passando já seja um aprendizado, para a gente passar por ela e ver que passou, que não doeu, que o Senhor cuidou de nós. Pode ser que essa nossa luta de hoje seja o preparo para a próxima. Mas nós queremos viver em Ti, Senhor. Firma os nossos pés na rocha que é Cristo. Nos dá cada dia mais, Senhor, crescimento e desenvolvimento de fé, somente enraizados na verdade da Tua palavra e do Teu Evangelho. Quem escreveu essas coisas para nós estava preso, foi açoitado, corria risco de vida. Não era alguém que estava brincando, alguém que morreu por falar do Evangelho. Escreveu isso no meio do perigo, Senhor. Talvez uma condição muito pior do que cada um de nós aqui estamos hoje. Para nos dizer que é possível, nos ensina a nos alegrarmos no Senhor, a olhar para tudo que temos e somos e dizer obrigado, Senhor, a não sermos mimados, ansiosos, governados pelo padrão desse mundo, mas governados pela Tua verdade, Senhor. Nos enche da Tua paz, paz que foi conquistada na cruz, paz que é dádiva dos céus para a nossa vida. E Senhor, nós estamos aqui para Te dizer a nossa petição. É muito difícil, Senhor, viver nesse mundo, é muita injustiça, é muita calamidade, os homens são frios, Senhor, não se preocupam um com o outro. A gente vive num país, Senhor, que só a Tua misericórdia para nos fazer viver. A gente não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Temos um ano de eleição e a gente não tem em quem votar. O Senhor sabe como é que são nossos hospitais, escolas, segurança pública, educação, a realidade das nossas periferias, Senhor. O perigo no centro da cidade, os assaltos nos semáforos, a corrupção nos altos escalões e o roubo e o comando do tráfico nas favelas, de alto a baixo, Senhor. A gente tem que criar nossos filhos, a gente tem que viver nessa cidade caótica. Só a Tua paz, que vai além de tudo que a nossa cabeça consegue pensar, que excede todo o entendimento, para guardar a nossa mente e o nosso coração. Só a Tua paz para nos fazer alegrar no Senhor. Protege-nos, guarda-nos, livra-nos e nos ensina, num mundo de trevas, a sermos luz, num mundo podre a sermos sal, a não deixarmos essas perspectivas de vida entrarem na nossa cabeça, mas possa a nossa paz e nossa moderação ser conhecida pelos outros, e assim sermos satisfeitos. Cristo, que entregou a Sua vida na cruz, satisfaz o nosso coração, satisfaz a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.